Boa noite, irmãos. Os crentes que não são de açúcar, não tem medo de dissolver na água. Muito bem. Hoje nós vamos para Filipenses capítulo 2 e eu gostaria de ler os versos de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, até aqui, até o verso 11. Irmãos, aqui os versos 5 a 11, eles representam aqui talvez das maiores passagens da Bíblia, uma das grandes, das magníficas passagens da Bíblia. Martin Lloyd Jones diz que nós temos aqui um resumo poderoso da vida de Jesus, que começa no céu, que desce à terra e depois termina novamente no céu. E precisamos lembrar aqui o contexto da passagem, né? O apóstolo Paulo está instando aos filipenses a que mantenham a unidade na igreja, a unidade na fé, né? E que não pensem somente em si mesmos, que não pensem somente nos seus próprios direitos, mas que pensem nos outros, que façam todas as coisas não por contenda, nem por vanglória, nem por partidarismo, mas com humildade. Então ele diz que haja entre vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então se segue essa tremenda declaração aqui no verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa declaração é blasfemamente deturpada pela Bíblia dos Testemunhas de Jeová, que fazem Paulo dizer o seguinte, que Jesus não deu lugar a uma usurpação, a saber, o querer ser igual a Deus. Mas reparem que os testemunhos de Jeová, espero que ao longo do estudo a gente perceba isso, né? Que os testemunhos de Jeová não perceberam que essa alteração blasfema, ela esvazia e deforma o argumento do apóstolo Paulo nos versículos de 7 a 11. Por quê? Porque o apóstolo Paulo quer que nós olhemos para Jesus no seu estado de exaltação no céu, vejam aí o verso 6. Depois, o apóstolo Paulo dirige a nossa atenção à descida de Cristo à terra, nos versos 7 e 8, e então, novamente, a sua ascensão e o seu estado atual de exaltação e, finalmente, de futuro domínio universal nos versos de 9 a 11. Então, o argumento do apóstolo Paulo, no verso 6, é o seguinte: antes da sua encarnação, Cristo, embora fosse a exata expressão do ser de Deus, não agiu como o primeiro Adão e nem mesmo agiu como Satanás. Em que sentido? Ele não considerou a igualdade com Deus como algo que pudesse ser mantido pela força. Ele não se aferrou ao seu estado de exaltação. Reparem que Satanás, quando se acercou para tentar o primeiro casal, ele diz assim: sereis como Deus. Gênesis 3:5. O próprio Satanás, na figura do rei de Tiro, ele dizia assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
Subirei até as alturas das nuvens e serei serei semelhante ao Altíssimo. Verso 15 de Isaías 14. Porém, ele diz assim, o profeta: serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Então, reparem, o homem e Satanás quiseram subir, quiseram ser exaltados, porém, caíram. Cristo desceu, porém, será exaltado. Então, os versos 7 a 11, eles explicam o sentido do verso 6. Jesus não quis se apegar pela força àquilo que era seu por direito. Era seu por direito, mas o apóstolo Paulo diz que ainda não lhe pertencia de fato. O que era seu por direito, mas ainda não lhe pertencia de fato? O domínio sobre toda a criação. Para que ele tivesse esse domínio, ele se submeteu ao plano eterno de Deus, conforme está descrito em Efésios capítulo 1. Né? Ele acatou esse plano, ele aceitou esse plano, ele seguiu o caminho da obediência ao Pai, que era o caminho da humilhação e da morte. Por exemplo, peguei aqui 2 textos, Hebreus capítulo 2, de 5 a 9, diz assim: pois Deus não deu aos anjos, eu estou lendo na linguagem de hoje, o poder de governar o mundo, ou o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em uma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma: que é o homem, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal, para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por um pouco em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste glória e honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. E agora, nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. E Hebreus 12, 2 e 3. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Reflitam no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Reparem, então, o verso 8 aqui de Filipenses, capítulo 2. Ele foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Reparem que Paulo, ele diz, ele foi obediente até a morte, mas ele não se satisfez com o fato de dizer só foi obediente até a morte. Ele quis qualificar. E morte de cruz. Não somente morte, mas a morte mais sofrida, mais humilhante, mais agoniante possível. Em outras palavras, talvez a gente possa dizer a suprema humilhação, a suprema degradação. Paulo está querendo dizer assim, olha, não seria possível descer tão fundo como Jesus desceu. Não seria possível ser humilhado mais do que isso. Às vezes, não sei quem passou por essa experiência desagradável de ser assaltado, mas vocês sabem, né, quando o ladrão, o carioca, né, o ladrão carioca, chega para alguém e diz assim, o que ele diz? Aponta a arma e diz o quê? Perdeu, né? Perdeu. Jesus também perdeu, mas ele perdeu para ganhar. Ele perdeu para ser exaltado.
é o caminho inverso do caminho proposto por esse glorioso, brilhante, resplandecente arcanjo, né? Que se convenceu de que ele não tinha tudo o que ele merecia. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Jesus fez o que o Pai havia pedido a ele. E, em decorrência disso, o Pai o exaltou. E o seu nome agora é o nome que está sobre todo o nome. Em Efésios 1, verso 21, o apóstolo Paulo escreve que Cristo está acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Em Efésios 1, 22, o apóstolo Paulo acrescenta que Deus sujeitou todas as coisas a seus pés. Tem uma tradução que foi muito querida pelos cristãos protestantes no século XIX, que é a tradução do padre Figueiredo, que diz assim: e lhe meteu debaixo dos pés todas as coisas. Então, o que de melhor nós podemos fazer com a nossa vida? Qual seria a melhor coisa que nós podemos fazer da nossa vida à vista disso? Lembrar que nós devemos nos sujeitar a esse que é exaltado. Lembrar que nós devemos colocar Jesus no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. E eu preciso me deter um pouquinho aqui agora. Reparem, o apóstolo Paulo está dizendo que não é suficiente que nós creiamos em Deus. Não é suficiente dizer que a gente crê num Deus supremo, no Gadu dos maçons, né, no grande arquiteto do universo. Esse tipo de fé não torna ninguém cristão. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos, é que todo o pensamento que nós devemos ter a respeito de Deus, toda a relação, toda a comunhão, todo o culto que nós devemos prestar a Deus, nós devemos prestar em termos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso que a nossa oração, ela precisa terminar com essa expressão que é distintamente cristã. Como nós oramos, como nós fechamos toda a nossa oração, ela não tem valor se nós não fecharmos dessa forma, em nome de nosso Senhor Jesus. Ou seja, não pode haver relação com Deus o Pai sem essa relação com Deus o Filho, em termos de Deus o Filho. Ou seja, não existe nenhuma contradição em prestar culto a Deus e prestar culto a Jesus Cristo. Nós prestamos culto ao Pai prestando culto ao Filho. Ele disse isso no Evangelho de João. Quem não honra ao Filho, não honra ao Pai que o enviou. E como nós devemos honrar o Pai? Adorando. E como devemos honrar o Filho? Adorando. Quem não adora o Filho, não adora o Pai. Como nós podemos saber que nós estamos prestando culto ao Deus verdadeiro? Há muitos cultos no mundo. Como nós podemos saber se esse culto ao Deus verdadeiro é prestado em nome de Jesus? Ou seja, é impossível adorar verdadeiramente a Deus e adorar o Deus verdadeiro sem ser por meio de Jesus. Aqui é o nosso ponto essencial, o nosso ponto de partida. Ou seja, Paulo está colocando o nome de Jesus no lugar mais alto, no centro do universo. É isso que ele disse também em Efésios, que o plano de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. E se Jesus Cristo não ocupa esse lugar na nossa vida, o nosso culto não tem valor nenhum. Paulo nos convoca, então, a que nós dobremos os nossos joelhos diante dele, a que nós nos rendamos diante dele, que nós o confessamos. Ele é
o Senhor. E no verso 9, o apóstolo Paulo diz que ele foi exaltado soberanamente e lhe foi dado, Deus o deu, Deus deu a ele um nome que é sobre todo o nome. Qual é esse nome? Que nome é esse? Verso 10. Para que ao nome de Jesus. O nome é esse. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: esse é o nome. Jesus. É sob esse nome que nós devemos nos prostrar. Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, está salientando, dando ênfase à encarnação do Verbo, à humanidade de Jesus. Reparem, não é diante do Cristo pré-encarnado que nós estamos nos prostrando, que nós estamos nos ajoelhando. É diante daquele que assumiu a nossa humanidade que nós estamos nos prostrando e que nós estamos adorando. Esse que ficou conhecido como por esse nome, Jesus. Então, nós não podemos nos esquecer isso, que o Filho eterno de Deus, pré-encarnado, como diz João, por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, é esse que se encarnou e que se tornou homem. É essa a pessoa que nós estamos adorando. O mesmo ser que andou neste mundo. E que assim vai ser por toda a eternidade. O segundo detalhe está aqui no verso 11. Reparem, e toda língua confessa que Jesus Cristo, ele acrescenta um nome agora aqui. Jesus, ele é o Cristo. Ou seja, não podemos esquecer que esse ser que foi reconhecido em figura humana é o Cristo também que é pré-encarnado. É um ser divino. Quando nasceu, ele se tornou um homem. E ele é homem até hoje. Ele está num determinado lugar no seu corpo exaltado. Ele não é meio homem e meio Deus. Ele é totalmente homem e ele é totalmente Deus. Como homem, ele é sujeito ao tempo e ao espaço. Mas ele também é totalmente Deus. Não é simplesmente Deus num corpo de homem. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo aqui acrescenta outro nome no versículo 11. Senhor. Senhor. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, vocês sabem que no grego é Kyrios. Kyrios podia ser traduzido também como dono. Dono. Ele é dono de quê? De todas as coisas. De tudo aquilo que ele criou. As regras são dele. Vocês sabem que interessante aqui que os judeus, eles evitavam pronunciar o nome sagrado de Deus, o tetragrama sagrado, né? Javé, ou Yavé, ou Jeová, né? E eles colocaram outras palavras no lugar. E a mais comum era essa aqui, que no grego foi traduzido por Kyrios, Senhor. Então, quando eles queriam dizer Jeová ou Javé, eles diziam no hebraico Adonai, e no grego Kyrios, Senhor. E quando Paulo diz que a nossa confissão é Jesus Cristo é o Senhor, é como se ele estivesse dizendo, Jesus Cristo é o Deus Jeová, o dono de todas as coisas. Ele é o Deus eterno. Ele é um com o Pai. E é por isso, e somente por isso, que todo joelho deve se dobrar diante dele, em adoração. Porque ele é Deus. E essa, irmãos, é uma das grandes afirmações da Bíblia. Ele diz isso de uma forma mais resumida em Colossenses, né? Nele reside toda a plenitude da divindade. É um resumo disso aqui. Mas é assim que nós consideramos Jesus Cristo? É assim que você considera? Ele está no centro de todos os seus projetos? Você
Pensa nele antes de postar uma mensagem nas redes sociais? Se está agradando a ele ou não? Você pensa nele quando estuda? Você pensa nele quando se veste? Quando usa suas roupas? Você pensa nele quando você sai de casa? Para qualquer lugar que seja, para o trabalho, para a escola? Você pensa nele quando namora? Ou quando pensa em namorar? Você pensa nele quando fica doente? Você pensa nele quando faz os seus projetos, os seus planos para o futuro? Como ele, na verdade, então, muda, como ele transforma os valores, os seus valores? Como aquilo que você crê a respeito dele afeta o seu dia a dia? Hoje eu li uma frase que eu achei muito interessante. O dia pode ser mau, mas sempre há algo de bom nele. Por quê? Porque este é o dia que o Senhor nos deu. O Senhor Jesus. E nós temos dobrado os nossos joelhos diante dele. Acabamos de cantar, Tu és fiel, Senhor. Ele é fiel. Que Deus nos abençoe, irmãos. Dobremos os nossos joelhos diante dele em adoração. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, por essa meditação, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que lava a nossa alma, que limpa a nossa mente, Senhor Deus, que anima o nosso espírito, que faz com que os nossos joelhos, muitas vezes, que se dobram diante das angústias, dos problemas, das tribulações, dos cuidados deste mundo, voltem a ficar eretos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a ministração da Tua palavra nos nossos corações e ajuda-nos, Senhor Deus, para que ela seja verdadeiro alimento para os nossos espíritos, Senhor Deus. Que ela seja realmente aquela porção que vai nos refrescar, Senhor Deus. O Senhor disse aos Teus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Que ela nos limpe continuamente, Senhor Deus. E assim, que nós possamos honrar-Te e celebrar-Te, Senhor Deus, em nossas vidas. Obrigado pela chuva que cai. O Senhor é o Deus tremendo, o Deus dos exércitos, a cuja voz ressoa nos trovões. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo de bom que o Senhor nos dá. Nós Te louvamos e Te agradecemos neste nome, que está acima de todo nome, no nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina pelos séculos sem fim. Amém e amém. Amém, irmãos. Cantemos para Ele. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém.